Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na plenária da Câmara Municipal. Cumprimentar o vereador Francésio, o vereador Leandro Patriota, que nos acompanha aqui nessa audiência pública. Agradecer a presença do nosso jurídico, a doutora Thaisa. Essa audiência pública tem por finalidade promover o debate sobre o projeto de lei complementar 1425, que dispõe sobre proposição de execução de emendas parlamentares impositivas no orçamento anual, nos termos do artigo 146-A da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Então, eu queria declarar aberta a nossa audiência pública e já pedir as considerações da nossa advogada, do nosso departamento jurídico, da doutora Thaisa. Bom dia. Então, é uma audiência pública do projeto de lei complementar número 14 de 2025, de autoria coletiva. Esse projeto ele tem o objetivo de aprimorar os cuidados que devem ser realizados durante os processos de planejamento, indicação, execução e monitoramento das emendas parlamentares individuais impositivas indicadas pelo Legislativo local. O motivo dessa audiência é que todas as matérias relacionadas às leis orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal ela exige que haja uma publicidade, uma transparência. E, então, portanto, como esse projeto ele visa colocar ali um trâmite para o processo de planejamento, elaboração e apresentação e execução dessas emendas, então, seguimos o mesmo rito dos demais projetos de natureza orçamentária para que houvesse uma maior transparência, por isso a audiência pública. Então, o projeto ele visa disciplinar diretrizes para que haja a regulamentação e compatibilização das práticas de preparação, proposição e execução de emendas a critérios, prazos e fluxos com tramitação claros, nos termos recomendados pelo comunicado SDG número 28 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Contas elaborou um comunicado para que os órgãos públicos regulamentassem a tramitação das emendas impositivas, dando maior transparência e publicidade. Então, por isso também o motivo da apresentação desse projeto. Então, o projeto prevê que vai haver um planejamento com análise técnica que vai ser prévia à apresentação das emendas, e essa análise técnica ela vai avaliar a compatibilidade das emendas apresentadas com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, com os planos setoriais, com as normativas do Tribunal de Contas, com a conformidade dos limites fiscais, com a viabilidade de execução e tem que estar de acordo com as políticas públicas e metas governamentais. O projeto estabelece que as emendas deverão ser corretamente alinhadas aos programas e ações previstas no orçamento anual, respeitando-se a reserva mínima para a saúde, que tem que ter uns 50%, e o teto máximo da receita corrente líquida. O projeto também traça diretrizes quanto à transparência e quanto à fiscalização, que são dois pontos que o Tribunal de Contas ressaltou nesse comunicado que foi passado para os órgãos públicos. No tocante à transparência,
deverá haver a divulgação dos dados relativos às emendas aprovadas com relação a valores, beneficiários e estágio de execução. Com relação à fiscalização, deverá haver o monitoramento dos percentuais executados, os restos a pagar e o atingimento das metas pretendidas com a realização dessas despesas. No artigo 2º do projeto, fala que a tramitação do projeto das emendas individuais ao orçamento anual observará três fases. Que é, primeiro, a fase preparatória, que é onde o legislativo vai articular com o executivo e com o terceiro setor, com os possíveis beneficiários, essas emendas, né? Quais os objetivos, o que se pretende, valores, vai ter essa articulação. E vai passar por uma análise técnica para ver se preenche os requisitos para que não haja inviabilidade técnica. Então, essa é a fase preparatória. Depois tem a fase de proposição, que é onde serão efetivamente elaboradas e apresentadas as emendas. E, por fim, a fase de execução, que é a fase que serão satisfeitas as emendas que realiza através do Poder Executivo. Então, aqui nós colocamos de forma pormenorizada a fase preparatória. Tramitará na Casa Legislativa, precederá a fase de apresentação, será destinada a estudos, audiências públicas, articulações e planejamentos entre poderes e possíveis beneficiários. Essa fase, ela iniciar-se-á em 1º de março de cada ano, com termo final em 30 de julho de cada ano. Por que esse prazo? Porque no final de julho é o prazo que o Executivo tem para protocolar o projeto aqui, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é onde são realizadas as emendas. Então, antes dele protocolar, já precisa haver esse preparo para ver quais as emendas poderão ser apresentadas. Então, na fase de proposição, é a fase da apresentação das emendas, e que aí tem um prazo na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal de Franca, para cumprir um cronograma para que haja o processo legislativo do projeto e da aprovação dessas emendas. E aí esse cronograma é elaborado pela presidência da Câmara, com assessoria do Departamento Financeiro, e passado aos vereadores para estar havendo a tramitação do projeto. A fase de execução, como eu mencionei antes, é a fase da satisfação dessas emendas, ocorrerá no âmbito do Poder Executivo e será acompanhada e fiscalizada pelo Poder Legislativo. Somente serão executadas as emendas impositivas que cumprirem os requisitos ou critérios de ordem técnica, e são consideradas hipóteses de impedimento de ordem técnica aquelas previstas nos incisos 1 a 27 do artigo 5º do projeto. Então, ali estão elencadas todas as hipóteses. No artigo 7º, prevê que, para fins de fiscalização, transparência e acesso à informação, os poderes legislativo e executivo atuarão em parceria para acompanhar o cumprimento, metas e execução financeira física e financeira das ações. O Poder Executivo divulgará em seu site integralmente os dados relativos às emendas aprovadas, como valores, beneficiários e estágio de execução, e encaminhará tais dados ao Legislativo até o dia 10 de cada mês, juntamente a eventuais impedimentos técnicos à execução. Isso está previsto no artigo 7º. Esse dispositivo é para dar a publicidade que vem sendo exigido, né, pelo Tribunal de Contas.
O Poder Legislativo divulgará em seu site, também integralmente, os dados encaminhados pelo Poder Executivo relativos às emendas aprovadas, valores, beneficiários e estágio de execução. Isso também é uma forma de estar prestando contas, né, à sociedade da destinação desse dinheiro público. No artigo 8º do projeto, o Poder Legislativo poderá, de acordo com os critérios legais e disponibilidade financeira, contratar assessoria externa especializada para o suporte e apoio às fases preparatórias de proposição e de execução do orçamento impositivo. Esse artigo, porque, como é uma matéria muito específica, então, havendo necessidade de uma assessoria mais especializada, a Câmara fica autorizada a fazer essa contratação de uma assessoria externa específica nessa área. E aí precisa, de acordo com os critérios legais, que é de acordo com a lei de licitação, e a disponibilidade financeira, porque precisa ter orçamento. No artigo 9º, prevê a regulamentação no que couber, tanto pelos poderes legislativo quanto executivo, porque é uma lei que gera efeitos tanto no legislativo quanto no executivo. Então, cada poder internamente vai regular de acordo com a sua conveniência e oportunidade. No artigo 11, o artigo 7 prevê que o artigo 7º desta lei complementar entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2026 e os demais na data de sua publicação. O artigo 7º é aquele que fala da disponibilização no site das informações. Então, colocou-se essa data para que haja a possibilidade do Executivo se organizar para estar colocando em prática. Bom, esse é o projeto, coloco à disposição para eventuais dúvidas. Antes de passar a palavra para os colegas, eu só queria fazer um pequeno relato de uma conversa que eu tive com o pessoal do financeiro da Prefeitura, que vai servir, inclusive, para o debate, se alguém tiver interesse em discutir. Nós havíamos solicitado ao Executivo a elaboração de uma cartilha com os devidos prazos, para que as entidades pudessem ter o tempo de fazer seu plano de trabalho e que tivesse tempo também, caso fosse necessário, de fazer a correção do plano de trabalho, que a entidade não corresse risco de perder os recursos que foram indicados através de emenda impositiva. Como o próprio nome já fala, ela é impositiva. O Legislativo, eu canso de falar, ele tem 1,2% do orçamento que ele pode remanejar e indicar para quem absolutamente quiser, desde que 50% seja para a área da saúde. O problema que está acontecendo é que, por ordem técnica, avaliação técnica da Prefeitura, as respostas dessas avaliações chegam muito próximo do final de entrega do orçamento. Aí o que acontece? Não dá tempo das entidades corrigirem, e aí o prefeito reúne com a Câmara para ver se muda a destinação das emendas. Aí deixando de ser impositiva com relação ao Legislativo, passa a ser impositiva com relação ao que o prefeito interessa. Aí já deixa de ser um trabalho único, exclusivo do Legislativo e com o direito constitucional que o Legislativo tem no orçamento. Então, o que nós fizemos? Eles tomaram ciência do projeto. No primeiro momento, acho que deu uma assustada, assim. Aí eu tive que ir lá conversar para mostrar quais são as nossas intenções com relação a isso. A intenção aqui é muito clara. É que todo mundo tenha tempo para que, no final, aquilo que o vereador tenha de intenção com a sua proposição, com a sua indicação de emenda, ela seja implementada. Agora, tem aspectos técnicos que o Executivo pode nos favorecer, que é aí que entra o papel dessa cartilha,
Então, essa cartilha vai fazer o seguinte, ela também vai conter prazos, né, conforme está escrito na lei aqui, nós estamos falando aqui de fase preparatória, fase de preposição e fase de execução. Que essa cartilha conste tudo isso. Então, a preocupação inicial era que esse projeto estava entrando em vigor já logo depois da aprovação. E não é bem assim. Como se trata de uma lei orçamentária, e alguns prazos que já foram colocados, já foram até expirados, vou esperar agora dia 30 de julho, isso vai ficar tudo para o ano que vem. Mas não tem problema ficar para o ano que vem, por quê? Porque a ideia da reunião que nós tivemos lá com a Neide era entregar esse projeto de lei e ela fazer um casamento com a cartilha, para que os dois ficassem mais ou menos parecidos, até que depois eles vão ter tempo de quase que um ano aí, mais de um ano, para poder fazer as adequações. Então, foi feito tudo isso, como diz ali, uma fase do projeto ali, que nós temos que tratar com o executivo, negociar, conversar, isso tudo está sendo feito, então a coisa está andando. Agora eu queria passar a palavra, ver se algum colega tem interesse de usar a palavra, fica à disposição. Leandro Patriota. Presidente, obrigado por nos convidar aí a participar dessa reunião. A gente tem que ver aqui também, a gente tem que dar todo o mérito às entidades que prestam um bom trabalho. A população recebe um retorno dessas entidades. E muitas delas atendem na área de saúde, na área de educação. Então, é um retorno para a nossa população. A nossa população está recebendo o retorno desse trabalho que é feito das entidades. Então, essas entidades têm um grande mérito e elas geram uma expectativa, presidente, muito grande em cima desses recursos. Porque eu recebi algumas entidades e elas têm planejamentos de aumentar a demanda de atendimentos. Agora, você imagina uma entidade lá que atende lá 50 pessoas, ela tem um plano para atender 100 pessoas. Então, se hoje, uma comparação, 50 pessoas recebem o benefício dessas entidades através de cursos, terapias, entre outras coisas, se a gente conseguir fazer com que essas entidades recebam esse recurso, essas entidades vão passar a atender 100, 150, 200 pessoas. Então, a importância desse projeto coletivo, até agradeço por fazer parte desse projeto, isso aqui vai trazer benefícios para todos nós. Essas entidades, realmente elas prestam um serviço, a gente tem acompanhado, elas desempenham um papel fundamental na nossa cidade de Franca, a gente tem que dar o mérito, a gente tem que reconhecer. O impacto desses serviços na nossa população é muito positivo e o nosso papel como vereador, como legislador, é fazer com que essas entidades recebam esses recursos. Esses recursos aqui vai fazer com que a nossa população tenha um atendimento de qualidade, vai fazer com que aumente o número de pessoas atendidas, isso vai trazer um bem-estar para a nossa população, isso vai ajudar na prevenção, porque tem algumas entidades que prestam serviço com acompanhamento, vou citar um exemplo aqui, mas tem vários exemplos, não é focando em uma só, mas tem lá o Centro de Voluntários, que eles fazem um serviço fantástico, ajudam várias centenas de pessoas na recuperação, no tratamento. Então, olha, se a gente conseguir ampliar através dessas emendas impositivas esse trabalho, o retorno que a nossa população vai ter. E para finalizar, esse projeto, ele vai só fortalecer aquilo que a gente já entende como emendas impositivas. Se é impositivas, se o vereador que tem a prerrogativa de fazer a indicação do recurso, de alguma maneira esse recurso, deixando uma ressalva aqui, desde que a entidade esteja com a documentação, esteja com o plano de trabalho, esteja tudo correto, porque também a gente não pode incorrer aqui também em crime de responsabilidade fiscal, de uma entidade receber um recurso, se ela não está apta para receber esse recurso. A gente tem que
reconhecer essa questão também. Mas dentro da entidade tiver tudo legalizado, aquela entidade tiver com o plano de trabalho, tiver tudo organizado a documentação, não tem o porquê o executivo não fazer a execução do recurso, sendo que esse recurso vai ser para beneficiar a própria população. Então, esse projeto veio em boa hora, e eu tenho certeza que vai ajudar essas entidades a dar uma estrutura melhor para essas pessoas em relação à ampliação dos atendimentos e estrutura também, que é muito importante. Tem algumas entidades que precisam fazer adequação de acessibilidade, que não é barato, a gente sabe que não é barato essas adequações. Então, eu quero aqui, desde já, agradecer essas entidades que prestam esse serviço e dizer para elas, para que elas façam a parte delas. Os vereadores estão fazendo a parte deles. Montamos essa comissão, o vereador Gilson encabeçou esse projeto, colocou de forma coletiva, né, o mérito de todos os vereadores, aqui não tem um melhor do que o outro nesse projeto, trabalhamos juntos, fizemos a nossa parte, aprovamos, vai ter a cartilha que vai vir do Executivo, mas só que, vereadores, não adianta nada a gente fazer tudo isso e a entidade não se adequar. Achar que, não, eu estou fazendo aqui, desse jeito aqui vai dar. Não, não é desse jeito que vai dar certo. Tem que fazer de acordo com a lei que foi aprovada, de acordo com a cartilha que vai vir, e dessa maneira eu tenho certeza que o Executivo não vai hesitar em fazer o pagamento, estando tudo dentro da legalidade. Tá? Então, eu quero aqui agradecer as entidades e agradecer os vereadores. A sua palavra, presidente. Eu quero agradecer a presença da vereadora Andréa, vereador Tide, que já está há um tempo aqui. Eu quero passar a palavra para o vereador Fransérgio. Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os vereadores, departamento jurídico na pessoa da Thaisa, os assessores, todos que nos assistem, e ao presidente. Esse projeto, ele vem num momento muito importante, né? Quando nós assumimos esse mandato, desde o início, a gente ouve essa questão que as impositivas são pagas, não são pagas, por que não são pagas, que eu escutei muitas vezes falando que o executivo que não queria pagar, enfim. E nós fomos entendendo e fomos procurar aprofundar um pouco mais sobre o que de fato acontece. Não só nessa questão das emendas impositivas, mas de várias outras coisas que a gente vê falar e depois a gente vai aprofundar e entender o que acontece. Então a gente tem que ser justo, fazer justiça e resolver esse problema. Esse é um problema que ele tem que ser resolvido, por quê? Primeiro que as impositivas, que são prerrogativas dos vereadores, elas têm que ser cumpridas. E eu tenho absoluta certeza que, se elas não foram pagas, porque algo estava errado. Até porque o executivo, e eu fui me inteirar desse assunto, juridicamente, inclusive, não só no executivo, mas juridicamente, o prefeito, ele tem que pagar a emenda impositiva, e caso isso não aconteça, se estiver dentro da legalidade isso não ocorrer, o prefeito de qualquer município pode ser até cassado. Então, eu não acredito, quando eu fui me aprofundar nisso, que não foi paga porque a prefeitura ou o executivo não quis pagar. Então, isso eu já descarto essa possibilidade, porque para mim ela não faz sentido. Então, quando a gente vai aprofundar e entender o que está acontecendo, na maioria das vezes, as próprias entidades cometem alguns erros, seja na questão do prazo, seja na questão do plano de trabalho, enfim, uma série de itens que acontecem que faz com que essa emenda não seja paga. E para que ela seja paga, tem também, que senão vira responsabilidade do executivo. Se pagar uma emenda que tem alguma irregularidade na parte de prazo ou de documentação, o executivo também pode ser responsabilizado por isso. Pode não, deverá ser responsabilizado por isso. Então, acredito que esse projeto, ele vem num momento importante, porque ele vai regulamentar isso e de uma maneira mais clara, uma maneira mais
fácil, vamos dizer assim, para que as entidades possam fazer da maneira correta. Então, já que o Executivo tem 1,2% do orçamento para emendas impositivas, nada mais correto que essas emendas serem pagas e que seja feito da maneira correta. E essa cartilha vem para isso, vem para fazer essa ponte, vamos dizer assim, entre Executivo, entidade e Legislativo, para que elas sejam pagas. O objetivo é simplesmente esse. O vereador que fazer uma indicação de uma emenda para uma entidade, nada mais justo que aquele dinheiro chegar naquela entidade. Porém, existe um caminho para isso. E se estava difícil encontrar uma maneira que facilitasse para que eles fizessem da maneira correta, essas entidades, está aí esse projeto, que quero cumprimentar, inclusive, a comissão, na pessoa do presidente, Gilson Pelizaro, que isso aconteça de fato. Nós temos que, muitas vezes, nos atentar e ser ponderados naquilo que a gente fala. Não é criticar o Executivo ou criticar as entidades, mas sim, juntos, a gente achar um caminho para que o objetivo seja concluído. Se as emendas impositivas, elas são impostas, né, por isso que elas são impositivas, nós temos que fazer que o caminho tenha começo, meio e fim. O que eu acredito de fato que tem acontecido é que tem começo, um meio que não é bem feito e aí não tem fim. Então nós temos que seguir um caminho que é começo, meio e fim. Começo, indicação do vereador. Meio, toda a parte burocrática, plano de trabalho, prazo, vindo com essa cartilha para auxiliar nesses prazos, e o fim lá na frente, que é o pagamento dessas impositivas. Então, não tenho dúvida que isso daqui para frente vai ser algo com esse projeto que a gente não vai ter mais problema. Porque aí, de fato, quando não for pago, nós saberemos falar, entidade, não foi porque mesmo com esse acompanhamento você não fez da maneira correta. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que, de fato, seja paga e venha, como o nobre vereador Leandro falou, que venha contemplar essas entidades que fazem um excelente trabalho para o município, principalmente no terceiro setor, que a gente vê a maior parte dessas emendas ela é destinada ao terceiro setor, e eu não tenho dúvida que vai contemplar e vai melhorar muito essa questão. Espero não ouvir mais falar esse assunto a partir dos próximos anos, de que não foi paga, que não paga, que isso, que aquilo. Tenho certeza que isso vai ser feito da maneira correta e nós vamos eliminar mais um problema. Muito obrigado. A palavra está aberta. Não sei se alguém gostaria de utilizar a palavra. Eu quero só, presidente, o vereador citou ali, e eu quero o artigo 2º aqui, é interessante, porque quando a gente falava muito em emenda impositiva, o que via à minha cabeça? O vereador faz a indicação, a entidade, né? A entidade monta o plano de trabalho, manda para o executivo. O artigo 2º aqui vai garantir que, se através dessa cartilha, se tiver alguma pendência nessa fase aqui de proposição, a fase preparatória e a fase de proposição, vai haver uma interlocução. É isso aqui que vai resolver essa questão que você falou, vereador, do começo, meio e fim. Então, essa interlocução que está garantida aqui no artigo 2º vai garantir que haja uma interlocução entre a entidade e o executivo. É essa parte que você falou que talvez não tinha o fim por causa do meio. Então, esse artigo 2º aqui vai garantir que haja essa interlocução e que essa interlocução ela seja resolutiva. Ela seja resolutiva. O que isso significa? Significa que, se tiver alguma pendência, através da cartilha, vai ser sanado aquele problema. Talvez a falta de uma documentação, ou o plano, talvez por algum motivo, está mal elaborado. Então, esse artigo 2º aqui garante que haja essa interlocução entre o executivo e a entidade, para que chegue na fase de execução e não tenha nenhum obstáculo para que
para que o pagamento, a fase executória não aconteça. Então, esse artigo 2 aqui garante bem essa questão. Bom dia a todos, público presente, você que nos acompanha aí pela TV Câmara, redes sociais. Eu acho que quando a gente fala do terceiro setor, tão importante no município de Franca, que eu sempre digo que o terceiro setor é o responsável pelas boas políticas públicas que o município tem. Desde uma entidade que cuida das nossas crianças, que são as creches aí, que é referência em nível nacional. Nós temos entidades que cuidam dos nossos idosos, vários setores, a Pastoral do Menor, que tem inúmeros serviços que ela gerencia, é o maior parceiro do município, Berçário Dona Nina e tantos outros aí, que eu tenho certeza que com essa diretriz, o diálogo entre a Câmara, o Poder Executivo e as entidades, nós teremos aí um avanço significativo, porque todas as entidades, viu, vereador Fran Sérgio, que foram indicadas, elas já são parceiras do município. Então, não tem como falar, ela não está apta a apresentar um projeto, porque ela já vem fazendo isso no maior número de, exemplo, a Pastoral do Menor, que tem um volume de investimento mais de 30 milhões ano. E aí, se você já tem uma empresa, uma entidade que é parceira do município, não justifica falar que ela não tem condições e não está apta a receber. O que falta realmente é ajustes. Eu acho que aquela entidade, a gente poder discutir entre os parlamentares e cada um fazer uma indicação e não ficar fazendo ela picada, cada um falar, eu vou direcionar para tal lugar, vou direcionar para tal lugar. E esse negócio que sempre falaram, que as entidades não têm documentação, então se a gente partir desse princípio, muitas entidades não poderiam ser parceira do município, porque 90% das entidades que foram indicadas, elas já são parceiras do município. Lógico que precisa ajustes, cada parlamentar tem a sua atuação, então a gente busca com isso, e cumprimentando aqui o vereador Gilson Pelizaro, que esse é o caminho do diálogo entre legislativo e executivo, para que possamos, de vez, resolver essa questão tão importante para as nossas entidades, né? Então, a gente espera que esse seja o melhor caminho do diálogo, da construção, e que aquelas entidades, e pela 13019, eu até fiz um requerimento que eu estou cobrando, porque pela lei 13019 é obrigado o site divulgar quanto que cada funcionário recebe prestando serviço na entidade. Muitas nem o site tem, quando a gente busca no portal da transparência, não tem a remuneração do profissional que trabalha naquela entidade. E uma das coisas que eu vou bater firme, que eu vou exigir, que todas as entidades que tenha convênio com o município, ela no portal da transparência coloque cada funcionário, deixando claro, cada funcionário que recebe dinheiro de recurso público, hospital, creche, entidades, tenha, porque a lei exige. E dentro da contrapartida que o vereador Tide vai fazer, e vou criar aí um sistema de fiscalização, seja principal, viu, vereador Gilson, que dentro da lei seja cumprido, que toda entidade tenha o teu colaborador mostrando quanto cada, porque a gente sabe que tem entidade que tem colaboradores, mas quando você busca ali, puxa para saber o que aquele servidor está recebendo,
não está, e a 13019 ela é bem clara, tem que ser totalmente transparente. Obrigado. Mais alguma consideração? Eu queria, presidente, eu já venho pensando nesse assunto, para finalizar, quando a gente for fazer a destinação das emendas, o que eu pensei? Isso foi uma ideia que eu tive e eu gostaria de passar, quem sabe a gente pode sentar e analisar essa ideia. Acontece que, muitas das vezes, como o valor das impositivas é um valor, assim, 50% já vai para a saúde, então os outros 50% não é um valor tão alto, acontece de algumas entidades receberem talvez um valor que não vai dar o suporte que eles realmente precisam. Então, eu tive pensando da gente sentar uma hora em conselho, né, os 15 vereadores, e a gente pegar essas entidades que nos procuraram e ver se a gente consegue fazer para essas entidades um valor somado de cada vereador. Talvez a gente soma ali, talvez para mim chegar numa entidade e dar 200 mil para ela ou 100 mil, talvez eu possa deixar de ajudar uma outra. Talvez a gente poderia pegar ali os 15 vereadores, somar as entidades e a gente fazer uma emenda coletiva para essas entidades no valor mais ou menos de 50 mil, Francésio. Estava pensando, ou não sei, 30 mil, porque aí soma as emendas dos 15 vereadores, que eu acho que dá um valor razoável para essas entidades, vão ser contempladas, e também a gente fica até mais fácil para a gente trabalhar com as nossas emendas. Que talvez a gente vá, vou dar 300 mil para uma aqui, aí talvez uma outra ali que vá precisar também desse recurso. Então, eu pensei se seria possível a gente talvez sentar e analisar essa possibilidade. É só uma análise, a gente não vai definir nada, a gente vai analisar e ver se é plausível da gente executar. Que eu acho que seria bom para os vereadores, que a gente poderia atingir um maior número de entidades, e seria bom também para as entidades, que receberiam um valor razoável para poder trabalhar. Eu acredito que isso aqui é um assunto que a gente pode sentar e dá para alinhar. A gente atingiria o maior número de entidades com um valor razoável para que elas pudessem realizar ali as suas demandas. Então, é uma possibilidade, eu quero deixar registrado aqui, e a gente, numa próxima oportunidade, a gente reúne o conselho dos 15 vereadores e vamos ver essa possibilidade, que eu acho que vai ajudar muito. Beleza. Alguém mais? Quero só dizer que essa sessão foi transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Câmara. E agradecer a presença de todos. E a sessão está encerrada. Muito obrigado.